Ben irado é um dos bens alternativos mais diferenciados apresentados em Ben 10, com toda uma vibe de Mad Max e sendo sádico e malvado, além de narcisista, psicopata e apoiador da escravidão. Qual é a sua história? Isso diversas teorias já tentaram fazer, mas essa teoria é diferente. Criada por mim e por minha equipe, ela tenta preencher buracos na trama, juntar todo o material que temos da série e definir o que de fato é a teoria mais sombria e filosófica de Ben 10, falando sobre o Ben irado e desbravando a maldade humana. Podemos acreditar também o Daniel Leite, que foi um dos primeiros a falar algo similar. Salve rapaziada, aqui é o Lucky e seguinte, entender a complexidade do mal é complicado e Ben 10 sempre tentou fazer isso, seja com Bell mostrando que devemos suprir as diferenças e focar no que realmente importa, seja com ele tentando parar uma guerra e falhando miseravelmente, ou seja, ele usando a arma lendária criada por Azimuth e Ben fazendo o que é certo, dando aí livre-arbítrio aos seres humanos. Mas antes de explicar isso, vale a pena falarmos mais do Ben irado em si. Ele tem sotaque australiano e tende a falar com uma voz calma e fria e usa bordões semelhantes aos de personagens de filmes ferozes e de cabeça fria. O Ben irado é extremamente sanguinário, megalomaníaco, sádico, rancoroso e louco por poder em relação a seus súditos em sua dimensão. Ele reage com extrema agressão e ameaças sempre que alguém fala com ele como um igual em vez de seu servo. E depois que Maltruant foi embora, ele ainda obrigou seus escravos exaustos e meio mortos continuar a cavar em busca de algo sem motivo algum. Aparentemente pensa muito em si mesmo por ter alcançado a glória ao se tornar um senhor da guerra tirânica, e desdenhosamente pensou que suas versões alternativas heróicas eram muito patéticas para serem como ele. Sendo muito temperamental, ele fica de cabeça quente quando insultado ou irritado, o que pode servir como sua fraqueza e servir para torná-lo ainda mais perigoso. Ele aparentemente também não reage bem à derrota ou à humilhação. Ele parece ter um lado leal, pois reverenciava Vilgax e inicialmente Maltruant, por moldá-lo em quem ele é, e mostrou dor parcial depois que Maltruant o abandonou. Bem, conhecemos mais dele em sua personalidade, mas qual o plot? As confirmações que temos é que ele se origina de uma realidade alternativa, onde Bellwood se tornou um deserto pós-apocalíptico. Ele foi treinado e levado ao poder através das conspirações de Maltruant e Vilgax, cujo qual ele chama Vilgax o Benevolente, tornando-se um implacável ditador guerreiro a quem todos temiam e obedeciam. Na realidade de Ben irado, todos estão desesperados por recursos como comida, combustível e principalmente água. E boa, a teoria se inicia daí, o mundo que se tornou pós-apocalíptico, Vilgax o Benevolente. Por que ele é autoproclamado benevolente ou esse título foi dado? Como? Por quê? Quando? E eu te respondo, claramente ao final de Ben 10 Supremacia Alienígena. Exato, no final de Ben 10 Supremacia Alienígena, o Ben porta Ascalon com os poderes de Diagon e o Super Omnitrix, sendo ultra poderoso e tendo a capacidade de alterar a realidade em alta escala. Vilgax tenta o persuadir e acabar com toda a maldade do universo. Quando você é criança, talvez você não entenda por que o Ben não fez isso. Ele podia acabar com todo o mal de uma só vez. Mas por que não? E simples, ele seguiu uma das dádivas de Deus, o livre-arbítrio. O Ben não quis tirar o livre-arbítrio de ninguém e cravou dizendo que o livre-arbítrio é inerente a todos. Porém, e se em outra realidade as coisas fossem um tanto diferentes? E se a escolha do Ben fosse outra? E se isso desencadeasse o maior colapso da Terra? Seria exatamente isso que aconteceria. A realidade do Ben irado é a realidade que ele eliminou todo o mal com a Ascalon. Basicamente, a realidade dele é uma ramificação da linha clássica até esse evento que ocorre de forma diferente. É claro que tem outras pequenas mudanças, como por exemplo, seu universo focaria na cor laranja, o universo Prime foca na cor verde, por isso os galvanianos e mecamorfos galvânicos são verdes. Já a dimensão 23, por exemplo, foca no azul, por isso os galvanianos e os mecamorfos galvânicos são azuis. E essa dimensão seguiria todo o percurso igual, com a única diferença é que o universo em si é focado no laranja. Logo, o Omnitrix, Super Omnitrix nesse período, era laranja, e os olhos do Ben também. Tudo segue por igual, exceto que dessa vez, Ben se deixou levar pelos conselhos de Vilgax, e sua reflexão fez toda a maldade do mundo e do universo ser exterminada, incluindo a do próprio Vilgax. Mas o Vilgax falou aquilo com um sorriso estampado no rosto. Você acha que seria à toa? Muito pelo contrário, com todas as pessoas más se tornando cascas vazias ou fantoches falsos moldados por personalidades irreais e não suas próprias personalidades, o Azimuth e os aliados do Ben iria condená-lo.
O Ben, ainda com Ascalon e o Super Omnitrix em mãos, não teria medo de enfrentá-los, pois o poder subiria a cabeça. Ele acharia que o certo seria isso. Mal sabe ele que isso seria de fato um erro. Com seu poder aumentado e a fome de controle, com ele tendo sido facilmente influenciado pelo Vilgax, agora já era tarde. É fácil de deduzir que ele eliminaria qualquer um que o tentasse impedir. Afinal, com Ascalon e o Super Omnitrix em sua posse, ele é imparável. Tanto que é possível que ele tenha matado o seu próprio avô, pois segundo Derek J. White, a versão de Max dessa dimensão está faltando. Além disso, não se sabe se essa dimensão tem contrapartes da Gwen e do Kevin. Consequentemente, tudo indica que o Ben, com todo esse descontrole e poder, teria feito um massacre e não há ninguém maldoso o suficiente. Não há vilão para detê-lo. A maioria dos vilões se tornariam vazios e dominados por um falso eu. Logo, o Ben conseguiria fazer a limpa em geral que tentasse o impedir. O que ele não percebeu é que eliminar o mal do universo seria subjetivo e problemático. O Vilgax estaria tramando, óbvio, com o Ben sendo benevolente de fazer todos os seres do bem. Ele só não percebeu que ele se tornou do mal, mas como seus objetivos estão entrelaçados a buscar mais e mais glória, ele não enxergaria isso. Depois de muito que destruir com o poder da Ascalon e agora o novo Omnitrix que ele roubaria à força de Azimuth, não sem antes ter certeza que aquele não iria atrapalhá-lo, Ben nomearia seu novo relógio de relógio do poder, Power Watch. A situação da Terra agora é crítica. Lembra que ele vive em um mundo que se tornou pós-apocalíptico? Quem teria feito isso foi ele mesmo. Ben só se daria conta de tudo que ele fez e que se tornou uma versão sombria ao se lembrar do que Gwen e Kevin falaram, que foi ele que se tornaria sombrio se fizesse isso de impor sua vontade. Ele não ligaria, ele gosta de seu novo eu. Ele então veria que toda essa bondade dada não valeu de nada, ao perceber que todos os que eram bons voltaram a ser do mal. Vilgax e Maltruant iriam vir treiná-lo, ainda mais Maltruant no período da Guerra Temporal. Maltruant é um monstro de esperteza e sagacidade. Ele pôde até coagir um Sapiens Celestial a matar o Azimuth e os Galvanianos do universo do bem negativo. Logo, fazer conspirações e colocar coisas na cabeça de um Ben que está insano e louco é a coisa mais tranquila para ele. Vilgax nem se fala, foi ele que ajudou o Ben a ter esse êxtase, essa euforia, esse poder. É isso que ele quer. Ben começaria a ser leal a Vilgax e poderia entregar a Ascalon para ele como presente. Entende por que Vilgax é chamado de benevolente? Ele que começou com isso. O as na manga veio dele. Ben começaria a assumir o nome de Ben Irado e como ditador, comandante e governante, ele criaria a Benwood e forçaria o trabalho escravo. Ben Irado criou a Benwood e iria acabar com qualquer um que tentasse tirar seu trunfo de maioral. Seja vilão ou mocinho, ele só quer ser do mal. Isso teria o preenchido. A liberdade em não se importar. Ben Irado saiu de Ben normal para um ser psicótico e louco. Ben Irado não hesita em matar, e foi assim que Ben Irado se originou. Certo, dúvidas podem surgir, como por exemplo, como ele mudou de sotaque? E bem, se ressaltarmos que o desenvolvimento do sotaque pode ser um processo gradual e que a aquisição de um sotaque autêntico depende de vários fatores, incluindo a habilidade e motivação do indivíduo em aprender e se adaptar a um novo idioma e cultura. Um ser insano com um Ben irado que não queria mais ficar com o Ben padrão, totalmente forçaria e se esforçaria para trocar de sotaque. Por isso, o sotaque australiano. Outra dúvida complexa que pode surgir é por que o mal voltou e Ben ficou do mal. A resposta é profunda. O tema da maldade sempre foi um dos mais complexos e desafiadores da filosofia, pois a natureza humana é intrinsecamente ambígua, e o bem e o mal são conceitos que variam de acordo com o contexto e a perspectiva de cada indivíduo. A ideia de acabar com toda a maldade é tentadora, mas seria possível? E se possível, seria desejável? E por fim, se a maldade fosse eliminada, ela voltaria a existir? Para responder essas questões, é preciso buscar na história da filosofia algumas perspectivas que nos ajudem a entender a natureza da maldade e sua relação com a natureza humana. Uma das primeiras versões a serem exploradas é a dos filósofos pré-socráticos, que se dedicaram a pensar a natureza do mundo e do homem. Para Heráclito, por exemplo, a realidade é um processo constante de transformação, e a dualidade é a chave para a compreensão da vida. Nesse sentido, a maldade seria uma manifestação da dualidade inerente à natureza humana, e sua eliminação seria impossível. Logo, não é a lógica de Ben 10 onde algo assim é possível. Então, não. Já para Platão, a maldade não é uma característica intrínseca do homem, mas sim um resultado da ignorância e do erro. Segundo ele, o conhecimento é a única forma de nos libertarmos da ignorância e do erro, e, consequentemente, da maldade. No entanto, a busca pelo conhecimento é um processo constante e nunca completo, o que significa que a maldade pode sempre retornar. Esse tem lógica, mesmo com todo o poder, o Ben normalmente não tem como saber como usar todo o poder de forma correta. Ele não é onisciente
ou quase isso. Logo, a ideia de Platão é válida e nos dá a entender por que o mal voltaria e preencheria bem, simplesmente por ele ter errado, ser ignorante, não ter confiado em seus amigos e aliados que estavam lhe contando o que poderia acontecer e de fato aconteceu, e deixou cair nas conspirações do Vilgax. Outra visão importante é de Aristóteles, para quem a virtude é o caminho para a felicidade e a realização humana. Segundo ele, a virtude é um hábito adquirido através da prática e do exemplo, e sua ausência é o que leva à maldade. Nesse sentido, a eliminação da maldade seria possível através da educação e da formação moral, mas nunca de forma completa. Afinal, o Ben não fez isso com a formação moral e nem educação. Fez à força, o mal voltaria. Kant, por sua vez, defendia que a moralidade deve ser baseada na razão e não na emoção. Para ele, a maldade é o resultado da ação de impulsos e desejos egoístas, que vão contra os princípios racionais da moralidade. Assim, a eliminação da maldade seria possível através da educação racional e da formação de uma sociedade baseada na razão e na justiça. Ben foi justo ao tirar o livre-arbítrio? Não, isso é algo impulsivo e egoísta. A maldade voltaria aos poucos. Aqueles que iriam contra a moral pré-estabelecida iriam vislumbrar em um mar de impulsos e egoísmo até a maldade voltar, por assim dizer. Nietzsche, por outro lado, via a maldade como uma manifestação natural da vontade de poder, que é intrínseca ao ser humano. Para ele, a moralidade tradicional era uma forma de repressão da vontade de poder, e a busca pela eliminação da maldade seria uma ilusão. Ao invés disso, ele defendia que era preciso encontrar uma forma de canalizar a vontade de poder de forma criativa e construtiva, ao invés de reprimi-la. Consequentemente, o Ben trouxe uma ilusão para a realidade, algo que ainda é uma ilusão que seria desfeita, e todos os maus voltariam à perversidade. Em resumo, a resposta à pergunta sobre se a maldade voltaria a existir caso fosse eliminada é sim. A maldade é uma característica intrínseca à natureza na maior das concepções, e ao menos nessa teoria e conceito, ela tende a voltar. A maldade pode ser minimizada ou controlada através de diversos mecanismos, mas nunca completamente erradicada. A ponto de curiosidade, Ben Erado tem a maioria, se não todos, dos alienígenas normais de Ben Prime, exceto o Feedback e possivelmente o Vampiro, já que ele não foi para Nur Transil. Ele não ter Feedback faz ser óbvio o fato de que ele não recuperou a transformação. Logo, você pode pensar que ele não deve ter lutado contra Malware, mas e se na realidade ele lutou? Sim, lutou, mas a real é que, diferente do Ben Prime, que conseguiu perdoar seu eu do passado e isso trouxe o Feedback à tona, Ben Erado é sádico demais e não conseguiria perdoar seu eu do passado. Afinal, agora ele é diferente, ele é um ditador. É afirmado também que ele tem sim aliens próprios desbloqueados que outras versões alternativas de Ben não possuem. Logo, dado que Vilgax é o proclamado benevolente, é crível de pensar que Ben Erado tem o DNA de Vilgax e poderia virar o Gax dessa realidade. O artista brasileiro Albion, cujo Instagram está na descrição, fez sua versão de como seria a transformação quimera sui generis de Ben Erado, o Gax irado aí. A teoria pode ser refutada por conta que o Derek J. White ter dito que o Ben Erado nunca comeu batatas fritas ou a maioria das frutas. Até poderia, mas não. Devemos lembrar que mesmo essa realidade siga os eventos até a supremacia, a dimensão em si já é diferente, como o fato de ser baseada em outra paleta de cor. Logo, podemos justificar que nessa realidade o Ben nunca teve interesse em batatas fritas e, como era criança, não era interessado em frutas. Outra justificativa seria os pais do Ben nessa dimensão seriam os hippies doidões da nova era, assim como são os pais do Ben de Corrida contra o Tempo. E por conta disso, o Ben não teria interesse em batatas fritas e estaria pouco se lixando para frutas e seus pais não ligariam. Mas a possibilidade mais real é que o Ben, na verdade, sim, comia batatas fritas e algumas frutas até o final de Supremacia. E mesmo assim, não quebra essa informação do Derek. Afinal, o Derek explica que o Ben Irado nunca fez isso, mas o Ben Irado é uma repaginação do Ben, seu novo eu, o que ele se tornou depois da exterminação do mal, o ditador. Logo, mesmo que o Ben tenha comido frutas ou batatas antes, o Ben Irado nunca fez isso, porque pós-Vilgax, o benevolente o convencer a fazer o que fez, e depois de todo o universo e seu mundo se tornaram pós-apocalíptico, o Ben não é mais o Ben. Ele é Ben Irado e Ben Irado nunca mais comeu batatas. E a maioria das frutas, dada a situação pós-apocalíptica e o fato dele não querer ser igual ao seu eu antigo.